Fala pessoal, um grande abraço, você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frussar. Tá chegando mais um jogo do Galo no Campeonato Brasileiro. Neste domingo tem Atlético e Corinthians na Arena MRV e por isso eu tô aqui com o Vitor Chicaroli, meu parceiro do meu timão, para conversar sobre o Corinthians, nosso adversário deste domingo. Antes de a gente começar a bater um papo com o Vitor, recados de sempre. Primeiro, se você está assistindo e não é inscrito no canal, dá essa força. Se inscreva aqui embaixo, é rapidinho, gratuito e me ajuda demais. Ajuda também deixando like, mandando conteúdo para os amigos e recado das nossas parceiraças aqui do canal, né? A KTO, se você ainda não fez o seu cadastro, tá dando mole, faça o cadastro utilizando o cupom FROSSAR. Vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Jogos Olímpicos de Paris rolando, hora boa para começar a se divertir com responsabilidade com apostas esportivas. Recado também da Confiac, se você está querendo aí realizar aquele sonho, tirar do papel o sonho do seu imóvel, do seu carro, da viagem que você pensa em fazer há mó tempão, o consórcio da Confiax é o melhor caminho, uma parcela que vai caber no seu bolso, consórcio sem juros, sem burocracia e você pode ser contemplado já no primeiro mês, beleza? Pode escanear aí o QR Code que está na sua tela e fazer o seu orçamento. Vitão, vamos lá. Primeiro, te agradecer aí pela parceria de sempre, pelo seu tempo aí para trocar essa ideia comigo sobre esse Galo e Corinthians. Vou começar te perguntando sobre o ano, assim, sobre a temporada corintiana até aqui, antes de a gente falar do jogo especificamente. É frustrante no seu entendimento? É dentro daquilo que o corintiano esperava? Eu imagino que não, porque o time foi eliminado na primeira fase do Paulista, está na parte de baixo ali da tabela do Brasileiro, mas está vivo na Copa do Brasil e na Sula. Como que você avalia, de um modo geral, o 2024 do Corinthians até aqui? Obrigado mais uma vez. Pô, eu que agradeço aí, Gui, toda a audiência aí, brigadão pelo convite mesmo, muito honrado de estar participando do seu canal, desse novo projeto aí, já desejo toda a sorte do mundo. Cara, falar se é frustrante é difícil, porque assim, é um ano de reconstrução, então todo torcedor, apesar de sempre ter aquela esperança, principalmente nas Copas, né, a gente fica com aquela sensação de que dá pra chegar. O ano passado mesmo, o Corinthians bateu semifinal na Copa do Brasil, e na Sul-Americana eliminando o Atlético Mineiro, por exemplo, em um ano muito abaixo do Corinthians, né? Então, assim, Copa te permite sonhar. Mas eu acho que nenhum torcedor estava esperando título ou grandes coisas essa temporada, porque a reformulação foi muito grande. A gente pensa muito na parte dos jogadores, mas internamente, e quando eu falo internamente é médicos, nutricionistas, fisiologistas, preparador físico, o Corinthians mudou tudo, cara. Então tem praticamente 100 profissionais novos ali no CT Joaquim Grava, né? E é difícil para você pegar o tranco. E além disso, enfim, vocês acompanharam muito bem aí, o Corinthians perde o seu grande capitão, o Cássio, aí tem o Carlos Miguel que, cara, deu uma boa resposta, vai embora também. Então eu acho que o que foi frustrante foram as atrapalhadas dessa nova gestão e também algumas saídas, né, como o Paulinho, não que foi frustrante, mas foi um momento triste ali, marcante para a torcida do Corinthians também. O Cássio foi uma comoção absurda. E você vai vendo os jogadores importantes saindo, né, como o próprio Carlos Miguel, e o Corinthians não respondendo dentro de campo, entrando na zona de rebaixamento, sendo eliminado ali no Campeonato Paulista, ainda na fase de grupos. Então, assim, a gente não esperava grande coisa, mas frustrante é porque está sendo uma sequência de erros bizarra da diretoria, dos jogadores, enfim, de todo mundo, mas o Corinthians visita aí o Atlético Mineiro, Gui, no momento que parece que as coisas estão voltando para os trilhos, tá? Então, a gente vai falar muito sobre esse momento do Corinthians, mas depois de tanta turbulência, acho, né, não vou correr esse risco de falar isso, mas dá a entender que é o melhor momento do Corinthians na temporada. Não que seja grande coisa, mas pelo menos 2 vitórias seguidas ali, não perdeu o programa também, foi buscar o placar ali 2 vezes, então assim, parece que as coisas estão se encaixando, agora o novo patrocinador também, né, um valor alto, a diretoria teve uma mudança ali, então a gente já não tá vendo tantas besteiras sendo faladas, então o Corinthians enfrenta aí esse Atlético no momento de reação aí, Gui. Você falou dessa questão dos problemas ali extra-campo, da confusão da diretoria. Como é que tá agora, assim, antes de a gente entrar no assunto de campo e bola, do time, da chegada do Ramon Dias, etc. Do ponto de vista administrativo, Augusto Melo, a gente sabe que é um presidente ali polêmico, deu entrevistas que repercutiram muito. Deu uma acalmada agora? Se sim, por quê? Ou continua um caos? Eu te pergunto isso, então, porque houve recentemente a negociação do Galo com o Corinthians pelo Fausto Vera, e eu, obviamente, apurei muita coisa dessa negociação. E eu vi de várias fontes minhas no Atlético, cara, o Corinthians tá uma bagunça, tá difícil pra gente conversar lá com os caras, porque cada dia falam uma coisa, tá realmente um cenário complicado. Deu uma melhorada e se sim, por quê? Tem um recorte
de um mês para cá, que a gente até conversa ali, né, no setorismo corintiano, e até com os torcedores mesmo, né, durante as lives, que parece que as coisas estão mais organizadas porque chegaram pessoas, as prometidas, né? Estão prometidas pessoas técnicas ali da gestão do Augusto Melo. Então esse recorte vem depois da chegada do Pedro Silveira ali do financeiro, do Fred Luz, do novo CEO do Corinthians também. O diretor jurídico chegou e, cara, você tá vendo que o Corinthians está conseguindo vencer alguns processos, derrubar alguns processos na justiça ali também. Então isso dá uma sobrevida, né? Tira aquele. Pô, porque assim, até falando como torcedor, né? Teve uma época ali, cara, que a gente abria ali o celular, abria as coisas e era só notícia triste, o Corinthians tá devendo pra esse, pra aquele. Isso pega no torcedor, né? Não tem como, isso vai afetando o clima. Apesar de ser um extracampo, não tem como, é até pra boleirada, né? Hoje os garotos ali, todo mundo com acesso ao Instagram, você vai abrindo o feed, cara, vai aparecer tudo, né? Então não tem como você não deixar isso entrar lá no vestiário. E aí a gente vai vendo, né? Teve até uma sexta-feira que, pô, o Corinthians perdeu a vai de bet, perdeu aí o Carlos Miguel também, tudo perdeu o diretor financeiro, todo mundo renunciou ali. Então, assim, é complicado, virou caso de polícia, né? O Corinthians ali, principalmente com a vai de bet, mas retomando, depois da chegada do Fred Luz aí, do novo diretor financeiro, o Corinthians parece ter entrado nos trilhos ali, o Augusto Melo parou de falar tanta coisa, assim, né? Também meio descabida, vamos dizer assim. E com o Fabinho Soldado tá fazendo uma movimentação justa aí no mercado, né? Pelo menos pro torcedor corintiano, a gente entende, né, que o momento permite o Corinthians a trazer o Charles da Dinamarca, o André Ramalho lá da Holanda. Enfim, acho que o ponto fora da curva foi o Balotelli, né? Que o Corinthians de fato negociou, cara, tava para acontecer, mas aí o Fabinho Soldado, como a negociação não passou pelo Fabinho Soldado, as coisas não aconteceram. E aí entra nesse ponto de bagunça, né, o Gui? Você, enfim, conhece muito o bastidor, não só do Atlético, mas de todos os clubes. Cara, quem levou a proposta do Balotelli pro presidente do Corinthians foi o Claudinei, que é diretor da base, cara. Então, para a gente ter essa noção, o diretor da base tá passando pelo executivo de futebol e levando uma proposta pro presidente, assim, sabe? Tipo, cara, o diretor da base, entendeu? Então, isso mostra muito o caos que está o Corinthians. Mas que é o que eu estou falando, como chegaram profissionais bem competentes, eu sinto que as coisas tendem a melhorar, mas obviamente, negociar ali com o Augusto, eu imagino que não é fácil, sei o quanto o Atlético sofreu, porque também as coisas chegavam aqui, Gui, mas aquilo, eu sinto também que as coisas estão se encaixando porque o Augusto parou de falar, né? Então a gente vai ver com o passar do tempo aí o que tá acontecendo de fato, mas é um Corinthians mais pé no chão agora. Perfeito. Não há dúvida que o extracampo entra no campo, né? A gente tem o caso aí que talvez tenha sido mais descarado do futebol brasileiro, que foi o Cruzeiro de 2019, né? Nosso rival aqui em BH, que claramente a bagunça fora do campo entrou no campo, o time era até bom, mas foi rebaixado, demorou para voltar, enfim, foi desmanchado realmente. Vamos falar de campo e bola, então, que é a parte mais legal, a parte que a gente gosta mais. Que bom seria, né, Vitor, se a gente pudesse cobrir só futebol, não tivesse esse tanto de bagunça aí, de administrativo, ia ser mais prazeroso. Mas, cara, o Ramon Dias chegou, não perdeu ainda, 2 vitórias seguidas, empatou com o Grêmio agora, como você falou, buscando o placar 2 vezes. O que ele fez de diferente, assim? O que esse Corinthians mudou na mão do Ramon Dias? Porque realmente eu vi uns pedaços desses jogos aí do Corinthians com ele, especialmente o jogo contra o Grêmio, e vi um time mais competitivo, um time, enfim. Queria te ouvir. O que ele mudou taticamente ou de postura para esse time melhorar nesses jogos com o comando dele? É isso, como você falou, são 7 pontos em 9 disputados, né? É um recorte bom, principalmente pelo que o Corinthians vinha apresentando no Campeonato Brasileiro, né? Então ele foi lá, conseguiu uma vitória de virada contra o Criciúma na estreia, foi em Salvador e, cara, é difícil jogar lá contra o Bahia tem o seu time também que tá brigando ali pelo G4, o Corinthians fez um bom jogo lá, fez um baita primeiro tempo, eu arrisco a dizer até que foi o melhor primeiro tempo, o melhor tempo do Corinthians no ano, contra o adversário de fato, né? Difícil mesmo. Porque uma coisa é você ter, né, contra os adversários do Paulista ali e tal, mas adversário difícil foi o melhor tempo do Corinthians, na minha opinião. O segundo tempo deu uma caída ali, mas o jogo, de modo geral, foi muito bom. E aí, contra o Grêmio, o Corinthians voltou a fazer um primeiro tempo bom e o segundo tempo muito ruim, cara. Então, assim, é um time que tá oscilando dentro dos jogos ainda, mas muito mais organizado do que o Corinthians do Antônio Oliveira, do que o Corinthians que tava com o interino Rafael Larutia quando perdeu no Mineirão aqui de 3-0. É um outro time com uma outra formação. E aí, até com um gancho nessa parte tática, na estreia, o Ramon ele manteve ali basicamente o mesmo esquema, né? Um 4-3-3, um 4-1-4-1, mas com uma linha de 4 ali atrás. Em Salvador, ele surpreende e o Corinthians passa a jogar com 3-5-2.
foi assim em Salvador e foi assim contra o Grêmio. Dá pra gente cravar que essa vai ser a escalação essa vai ser a formação no Corinthians amanhã contra o Atlético Mineiro? Não, cara, porque mesmo ele começando os jogos com 3-5-2, contra o Grêmio, por exemplo, ele terminou num 4-4-2 losango ali, que ele colocou um volante para meio que fazer a função de um ponta. Então ele também tá conhecendo o elenco ainda, mas a gente já consegue ver que ele é um cara que arrisca, cara. Ele não tem medo de arriscar. Mas só para retomar aí, é um Corinthians muito mais organizado, que agora você consegue ver uma ideia, você consegue entender que tem um padrão ali, né, uma mínima organização, um plano, que antes o Corinthians parecia, cara, vamos jogar aí e ver o que dá. Agora, pô, o Corinthians tem um plano. Você vê que é um time que é mais do contra-ataque, um contra-ataque rápido, letal. Vamos falar muito do Yuri Alberto aqui, que acaba sendo um problema, né? Mas a bola tá chegando nele. Então é um time que você vê que ele, nessa transição ofensiva, é muito rápido com o Ramon Dias. Então o torcedor tá animado. Como eu falei, né? É o melhor momento do Corinthians em muito tempo. Não dá para falar que embalou, porque contra o Grêmio ali foi um resultado meio amargo, apesar que, pô, pelas circunstâncias, nunca vai ser ruim, né? Péssimo resultado empatar com o Grêmio, seja dentro ou fora de casa, é sempre um jogo bem difícil. Como o Atlético, eu falei isso daí no primeiro turno lá, né? Pô, o Corinthians empatou com o Atlético, tava com um a mais o segundo tempo inteiro, mas, cara, a gente tem que entender a realidade do Corinthians e do Atlético, e você empatar com o Atlético em casa não é demérito para ninguém, entendeu? São grandes jogos. Então, assim, não dá pra falar que embalou, mas ameaça brigar por uma vaga na Sul-Americana, né? E eu costumo falar, cara, o Corinthians ele tem que ir por etapas no Campeonato Brasileiro. A primeira era sair da zona. Conseguiu sair, conseguiu se manter uma rodada. Aí agora a gente já começa a pensar em, quem sabe, vencer amanhã e buscar uma vaga na Sul-Americana, ou empatar e pelo menos se manter ali fora, né? Na 13ª, 14ª colocação. Então é o Corinthians que tem essa confiança para amanhã, o Gui. Excelente. Se ele jogar com 3 zagueiros, ele vai espelhar, pelo menos em parte, aí, o time do Atlético, né? Porque o Galo do Milito joga com 3 zagueiros mesmo, sempre é o formato dele. Claro que sem bola, marca com linha de 4, né? Ou volante, ou um lateral afunda para formar a linha de 4. Geralmente é o Arana quando ele joga, no caso amanhã vai para o jogo com certeza, mas podem ser dois times espelhados. Sobre o time do Corinthians, agora entrando na parte prática para esse jogo. Quem são os desfalques? Quem que tá fora por lesão? Ou tem alguém fora por suspensão? Como que é esse provável Corinthians para o jogo de amanhã na Arena? É isso, né? De desfalque, Gui, a gente tem o Kaká, né? Que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio, o zagueiro Kaká, né? Enfim, o Que torcedor mineiro surtou na zona mista agora lá surtou recentemente. na zona mista, mas depois se desculpou, exato. O próprio Kaká aí, conhecido aqui em Belo Horizonte também, né? Mas está suspenso, então ele vinha sendo titular ali, vinha sendo esse zagueiro do lado esquerdo nessa linha de três, então não joga. Por outro lado, o Corinthians ele tem um retorno do Gustavo Henrique, zagueiro também, e aí a gente está nesse debate, né? Ele vai voltar para ser titular, porque o Gustavo Henrique ele é mais esse zagueiro central numa linha de três, né? E quem Que é tá o do fazendo essa Santos, função. né? Santos. É ele, Gustavo Henrique Isso, Santos. ex-Flamengo, ex-Santos, estava na Turquia, o próprio. E ele costuma ser esse cara no meio, num sistema de três. Só que quem tá jogando lá é o André Ramalho. E espero não zicar, mas, cara, os dois jogos dele, assim, o Gui, foram muito acima da média, cara, de verdade. Acima da média do Corinthians, mas você vê que é um cara que leitura tática, antecipa muito bem jogada. Então, esses dois jogos aí deixaram uma baita impressão do André Ramalho, o camisa número 5 do Corinthians, fiquem de olho nele ali, que aparenta ter sido um bom achado do Corinthians. Mas aí a gente tá nessa dúvida se o Gustavo Henrique volta para ser titular, quem que entraria ali no, no lugar do Kaká, se de repente você recua o Hugo, que é lateral, e coloca o Matheus Bidu, ex-Cruzeiro, como um ala, é uma possibilidade, numa dessa recuar o Raniel, enfim. A gente não sabe exatamente o que vai ser desse sistema de três, se realmente o Corinthians for entrar em campo assim, e aí tem outro retorno aí, e esse extremamente importante para o Corinthians, né, o principal retorno aí, sem sombra de dúvidas, que é o Alex Santana. O Alex Santana volta de suspensão, e, óbvio, o recorte é muito pequeno ainda, né? Um novo Corinthians com o Ramon Dias, ele teve seus reforços também, né? Além de mudanças táticas, chegaram peças importantes, chegou o Hugo Souza no gol, que, cara, chegou e também tá pronto. O André Ramalho, o Alex Santana, que eu tô falando agora também. O Charles ainda tá no processo de adaptação, mas chegaram reforços, e o Alex Santana, cara, contra o Criciúma e contra o Bahia, sim, foi o melhor do Corinthians, disparado. Fisicamente, ele deu uma outra cara pro meio campo do Corinthians, que vinha sendo um grande problema. Era um meio campo que não ganhava no 1 contra 1 com ninguém, individualidade, cara, deixava muito a desejar. E aí chegou o Alex Santana, ele é um volante alto, de muita força física, explosão,
e tem um bom passe, boa finalização, ele faz muito bem essa função de segundo volante. Então fez muita falta para o Corinthians contra o Grêmio, volta amanhã, então o torcedor do Corinthians aí está bastante otimista com esse retorno, e sem sombra de dúvidas é o grande destaque aí do Corinthians para essa partida. De resto, são os mesmos jogadores de sempre, não tem nenhuma outra baixa. O Romero vai completar seu jogo de número 300 amanhã pelo Corinthians. O Romero é um cara muito grande aqui, capitão atualmente, né? Capitão atualmente, então é um cara muito importante para o Corinthians. O Fagner ainda não está fisicamente pronto, está voltando de uma lesão, então deve começar no banco. O Mateuzinho deve ser o titular ali mais uma vez do lado direito. E aí o problema acaba sendo no ataque, né, Gui? Porque, cara, o Yuri Alberto tem 15 gols pelo Corinthians no ano, mas ele perde muita chance clara, velho. O ano passado, eu não sei se vocês vão lembrar, né? Mas contra o Atlético Mineiro em Itaquera no Brasileirão, ele perde uma chance claríssima contra o. Ele recua pro Everson praticamente. E aí na reposição ali, no contra-ataque, o Atlético consegue empatar 1-1 ali o jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. Então, assim, é um cara que desperdiça muito e essas chances estão fazendo falta, né? Apesar de ter 15 gols, e é o que eu costumo falar. O Hulk, por exemplo, tem quantos gols aí, Gui, na temporada? Vou até abrir aqui só para falar certinho, mas a temporada do Hulk, assim, em dado momento, ele também passou longe de ser o Hulk que a gente está acostumado. Ele tem 13 gols na temporada, 13. Até aqui. Então é o que a gente fala, assim, a gente pensa que, sei lá, o Pedro do Flamengo, o Flaco Lopes, o Verratti, acho também, são os centroavantes que tem mais gols que o Yuri Alberto. Ainda, apesar de tudo, ele tem bom número, né? 15 gols numa temporada, não é, enfim, ele é o camisa 9 do Corinthians, mas perde muita chance, cara. Então o torcedor tá incomodado e vem sendo o ponto baixo do Corinthians. Não me surpreenderia, de repente, ser um Romero centralizado ali, ter alguma mudança, apesar que pouco provável, claro, mas tá numa fase realmente virando meme já, sabe? Então quando você vê que o jogador já tá, cara, em vez de chutar, ele vai tocar, sem nenhuma confiança, é complicado, porém, Rodrigo Garro aí, camisa 10 do Corinthians, tá numa fase monstruosa, jogando muita bola mesmo, é o grande jogador aí do Corinthians, então fiquem de olho nele aí também, que, cara, realmente, tenho certeza que o Milito já conhece ele do futebol argentino, né, o Garro era do Tajeres, então certamente aí vai saber como marcar, mas ele é um cara que ele tem um passe muito bom, uma visão de jogo absurda e finaliza bem e de fora da área, porque, por exemplo, são 5 gols dele na temporada e 5 gols de fora da área. Então, se o Atlético der aquela brecha ali, aquele espaço na entrada da área, entre os volantes, cara, ele é um cara que costuma arriscar e levar perigo. Então, até já dando a dica aí pro Atlético, se anular o Rodrigo Garro, eu acho que você compromete muito o jogo do Corinthians aí, principalmente no setor ofensivo, cara. A gente passou por uma fase nessa temporada que era todo jogo um golzinho de fora da área do adversário. Era impressionante. Os caras chutavam, a bola ia no ângulo, era uma maré difícil. O Everson também, antes de machucar, não estava tão bem. Mas agora parece que deu uma melhorada nesse sentido. O Matheus é o goleiro do Atlético nesse momento, é o reserva do Everson. O Everson está terminando de se recuperar de uma lesão na mão, mas parece que essa fase de tomar gol de fora da área toda hora deu uma diminuída. Passa só para a gente o provável time, Vitor. E é provável, claro, assim, do goleiro ao atacante. Como que você acha que o Corinthians vai para o jogo, por favor? Não, com certeza. Eu vou até pegar aqui, ó. Vamos lá. Aí é uma provável escalação, né? Lembrando que o Corinthians treinou no período da manhã, sábado de manhã. Então, nesse momento, o Corinthians já está embarcando aqui para Belo Horizonte, já chega. Tudo pode mudar, né? Mas o Ramon tem deixando claro aqui, a gente tá até para quem está assistindo, porque vai ficar esse vídeo depois, a gente está gravando às 3h30 da tarde de sábado. Então, se saiu alguma notícia depois, alguém não foi, no momento da gravação a gente não tinha informação. Exato. Inclusive, até acabando aqui, a gente vai lá pro hotel. O Corinthians é uma caixinha de surpresa, cara. Tudo pode acontecer. Mas provável time: Hugo Souza, Gustavo Henrique, André Ramalho e Félix Torres, Mateuzinho numa ala, Ranielli, Alex Santana voltando e Hugo na outra ala, Rodrigo Garro como esse camisa 10, flutuando bem, Romero e Yuri Alberto. Então esse 3-5-2, tá? É basicamente a mesma base do time dos últimos jogos. A gente não acredita, né, que tem uma mudança, mas o Ramon sempre deixa claro que ele olha jogo por jogo, então ele pensa muito na estratégia de, enfim, combater outro time, anular os pontos fortes e fracos do outro time, que no caso é o Atlético Mineiro amanhã. Perfeito. Você falou de pontos fortes e fracos, mencionou que o Garro tá jogando muita bola, e tá mesmo, a gente tem observado.
e mencionou que o Yuri Alberto perde muito gol, já falou também que esse Corinthians do Ramon Dias é um time que explora muito a transição ofensiva, contra-ataque. O que você destacaria, de um modo geral, de ponto forte, que você já citou alguns, mas principalmente de ponto fraco desse Corinthians para jogar contra o Galo? Não, ponto fraco aí pra torcida atleticana, cara, é o sistema defensivo do Corinthians, velho. Cada bola cruzada na área, uma jogada, por exemplo, contra o Grêmio, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver o jogo, mas só no primeiro tempo, o Reinaldo, aquele lateral em São Paulo, enfim, ele cobrou acho que uns 3, 4 laterais da mesma forma e foram 3 chances de perigo pro Grêmio naquela ocasião, né? Então a defesa do Corinthians não teve a percepção de falar, pô, vamos mudar, né? É a mesma jogada toda hora, vamos mudar. Não. Então é um sistema, é um setor que deixa muito outro time jogar, tanto pelo alto ali quanto por baixo. Então certamente é um ponto para o Atlético explorar, porque é aquela parada, água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura, e a defesa do Corinthians não consegue segurar. Pelo menos vem sendo um problema recorrente. Espero, sinceramente, que amanhã não aconteça isso. Mas, claro, o Alex Santana é um jogador de 1,87, aumenta a estatura. Numa dessa, o Gustavo Henrique, que também é muito alto, pode ajudar, mas vem sendo um problema recorrente no Corinthians. E de ponto forte é o que eu falo, essa. O Corinthians está fazendo essa pressão no meio campo, então está roubando muita bola no meio campo. E aí, como você tem um Garro, você tem um Alex Santana, que são jogadores ali que tem um passe muito rápido e um bom passe, numa dessas o Ranieri, o Alex Santana recupera a bola, toca no Garro, toca pro Romero que já tá lá na frente. Então essa ligação pro ataque do Corinthians eu acho que acaba sendo um ponto forte. E como eu imagino que amanhã o Atlético, com, enfim, a torcida empolgada, a torcida em cima, precisando vencer, com todo mundo à disposição, como eu imagino que o Atlético vai empurrar bem o Corinthians, num contra-ataque ou outro ali, eu acho que a equipe aí do Ramon Dias e do Emiliano, né, o seu auxiliar, pode acabar se beneficiando aí, sendo bem sincero, eu só vejo esse cenário aí pro Corinthians vencer, mas o tom aqui entre os torcedores, aquela resenha sincera, né, é de tipo, cara, um empatezinho ali, a gente assina agora, tá tranquilo, se vier uma vitória vai ser gigantesco pra gente, mas o empate aí em casa aí tá, fora de casa, melhor dizendo, tá de bom tamanho, mas para mim esses são os pontos fortes e fracos aí do Corinthians, tá? Perfeito. Já amarrando para finalizar o papo aqui, Vitão, até para te liberar para você ir lá para o aeroporto, pro hotel do Corinthians, queria te perguntar, preciso te perguntar sobre o Fausto Vera, que é um jogador que vocês conhecem muito mais do que a gente. A gente tem uma amostra até aqui de um jogo, jogou já como titular contra o Vasco, foi muito bem, na minha avaliação. Claro que tem uma condição de melhora, mas foi bem. Mas assim, o que você tem a dizer sobre esse jogador? O que o torcedor atleticano precisa ficar cabreiro com ele, de olho, preocupado, ou por outro lado, animado, enfim. O que você diz sobre esse cara que veio a pedido do Milito, né? O Milito conhece muito bem. É isso, né? Polêmico Fausto Vera, eu não falo polêmico por ele, sim, né? Mas porque, cara, foi pauta, toda a trajetória dele ele foi pauta, seja pro lado positivo ou pro lado negativo. Assim, a repercussão na torcida do Corinthians, e até a gente que acompanha ali os bastidores mesmo, é de que, tipo, pô, uma mudança de ares pode fazer bem. Ele é um cara que tem potencial, querendo ou não, vinha entrando todo o jogo no Corinthians. Eu já vou falar sobre desempenho, mas vinha entrando todo o jogo. E ele começa muito bem, né? Com o Vitor Pereira ali no semestre final, no segundo semestre de 22, melhor dizendo. Cara, ele foi um dos pilares daquele time que chegou no G4 do Brasileirão, numa final de Copa do Brasil. Cara, literalmente não ganhou por uma bola na trave, né? Então ele foi muito importante ali. A gente viu um Fausto Vera jogando bola. Lembrando que ele foi contratado nessa altura ali no meio de 22, sendo o jogador mais valorizado do futebol argentino, né? Recebendo prêmios individuais ali do campeonato. Então, cara, chegou no hype aí, como falam. Mas saiu o Vitor Pereira e em 2023, ali no começo, no primeiro jogo da temporada contra o Bragantino no Campeonato Paulista, ele sofre uma lesão no tornozelo, vai voltar só no mata-mata ali em março, em abril, e de lá para cá nunca mais foi o mesmo jogador, nunca nem chegou perto aí de ser o Fausto Vera que a gente viu com o Vitor Pereira. A gente até se perguntava, né, pô, qual que é o Fausto Vera? Esse recorte de 6 meses ou esse 1 ano e meio que a gente viu dele, né? Porque, cara, foi 1 ano e meio, assim, bem monótono, vamos dizer assim, né? Porque no Corinthians, cada clube tem sua característica, e o Atlético, eu já deu para sentir, já que é muito assim, né? Parecido que o cara tem que ter garra, véio, tem que ter raça ali, tem que ter vontade, tem que dar carrinho. E o Fausto, velho, porra, a gente falava que era o argentino menos argentino de todos, né? Sem sangue nenhum, cara. A gente viu até ele dando entrevista aí de apresentação, a gente falou, caraca, ele fala, mano, o que é isso? Mas, obviamente, a gente tem que contextualizar que a fase do Corinthians é tenebrosa, né? O ano passado, por exemplo,
tinha o Fernando Lázaro, aí depois é demitido, vem o Cuca, é demitido não, acontece tudo aquilo que aconteceu em 2 jogos, vem o Luxemburgo, termina o ano com o Mano Menezes, então assim, vários treinadores, nenhum dando certo, nenhum treinador de ponta. Esse ano a mesma coisa aí, né? O Corinthians começa com o Mano, foi para Antônio Oliveira e agora tá com o seu terceiro treinador de temporada. O Corinthians tá um caos. A gente contextualiza, porque às vezes, pô, a gente acaba achando que o jogador é super-herói, né? E de repente o cara vem de Buenos Aires, até se adaptar com a língua, a gente tem informações ali que ele demorou para se adaptar com a cidade, sentiu muita falta ali da família dele em Buenos Aires, não à toa aí, né, o staff dele até tentou uma negociação com o Boca aí recentemente, mas ele acabou preferindo o Atlético Mineiro. Então, assim, é um cara que estava num caos, mas sobre desempenho decepcionante, porque ele chegou no investimento muito alto, né? Chegou muito valorizado mesmo. Na ocasião, o Vitor Pereira até falou assim, né, pro Duílio, e o Duílio falou isso em coletiva, que, ó, Duílio, pode colocar, eu coloco meu currículo na mesa e eu garanto que ele vai ser vendido pelo dobro na época, né? E o Duílio falou isso em entrevista, então trouxe muito por conta desse pedido do Vitor Pereira e também por confiar na palavra do VP na época. Agora, desempenho deixou a desejar, cara. Esse recorte final aí foi muito abaixo mesmo. Repito, vem entrando todo jogo, mais longe de ser um jogador importante ou qualquer coisa do tipo. Foi muito frustrante mesmo a passagem do Fausto Vera aqui. Mas, cara, tô falando dele no Corinthians, eu sinceramente acho que uma mudança de ares aí pode fazer bem pra ele. E ele tem bola, já mostrou que ele sabe jogar. E definitivamente não foi vendido pelo dobro, né? O Corinthians conseguiu ali só recuperar Inclusive, ali o o Corinthians não que. divulgou, Gui. A gente tá sabendo pela imprensa mineira, né? 5 Uhum. milhões de dólares, é isso? É o valor que a gente ouviu aqui. É o valor que a gente ouviu aqui, que teria sido nessa casa dos 5 milhões de dólares aí a negociação, que basicamente é o que o Corinthians tinha ali, acho que em aberto ainda com a Argentinos Júnior, né? Algo nesse sentido. Meu velho, eu sempre faço essa pergunta, e aí já caminhando agora real para o fim, de uma percepção do meu convidado sobre o nosso lado aqui, até para furar um pouco da bolha. Como que você observa esse time do Galo e as suas percepções sobre a Arena também, que eu sei que antes do nosso bate-papo você esteve lá, deu uma olhada ainda por fora, né? Não entrou ainda na Arena, mas o que você achou do estádio por enquanto, do lado de fora, e como você observa esse time do Galo também? Como eu falei, assim, na minha opinião, o empate, se chegar alguém e falar, ó, não vamos jogar não, vai ser o empate aqui, você assina? Eu assino tranquilamente, seria um resultado muito importante, seria um ponto muito importante para o Corinthians. Óbvio, a gente sempre pensa na vitória, né? E sempre dá, enfim, pode acontecer de tudo. Os grandes jogos permitem isso, né? Como eu falei agora há pouco de Corinthians e Grêmio. Corinthians, eu lembro de um Corinthians e Atlético Mineiro e Corinthians no Mineirão, que o Keno, ele faz um golaço no comecinho do jogo. E aí, cara, o Corinthians consegue virar o jogo no segundo tempo com 2 gols do Fábio Santos e um gol de cabeça do Fábio Santos, entendeu? Então, em 2022 também, eu tava no Mineirão, então tudo pode acontecer, né? Mas óbvio que o Atlético Mineiro é muito favorito e, cara, conversando, assim, a gente tem grupos, WhatsApp ali com torcedores, com jornalistas, mas todo mundo muito impactado com o elenco que o Atlético tem hoje, né, Frossar? Cara, esse quinteto ofensivo aí, né, com o Scarpa e a Arana nas alas, você tem o Bernard, você tem o Hulk, você tem o Paulinho, e aí cansa, você ainda, né, tem o Otávio, tem Fausto Vera, se cansa, tem Zaratio. Então, assim, pensando no segundo tempo também, né, que esse vem sendo um problema pro Corinthians. O time cansa, cara. Tem o Coronado ali para entrar, o Pedro Henrique, o Breno Bidon, mas não são jogadores que mudam o jogo, né? E o Atlético já é diferente. Então o elenco, obviamente, intimida, jogar fora de casa é difícil. Eu, particularmente, nunca fui, né, na Arena MRV, mas todos os jogos que eu fui contra o Atlético Mineiro no Mineirão, cara, é uma torcida muito barulhenta, né? A acústica do Mineirão é um negócio impressionante também, né? Eu sei que essa pauta é importante, mas eu ficava impressionado, cara, que a torcida do Atlético realmente fazia um barulho muito fera lá. Então eu imagino um jogo dificílimo, dificílimo mesmo. Já deu para ver que o torcedor atleticano tá eufórico, né? Tanto que eu estive na Arena MRV, achei o estádio muito bonito por fora. É legal que o Planalto ali é meio que um parque, né? Muita gente, cara, andando de bicicleta, correndo, então um clima muito agradável mesmo. Tava até comentando com meu amigo que tá aqui também, o Matheus Quintino, falta isso na Neoquímica Arena, né? A Neoquímica Arena é muito estádio, e lá não, você vê que tem vida, e tinha muito torcedor atleticano com camisa, passeando, então achei bem legal. Almocei ali no território do Galo, é isso? Pô, espetacular ali na Exato. frente. E lá, né, a gente acaba falando que é corintiano, os caras respeitam, óbvio, mas fala, pô, amanhã a gente tá todo mundo muito empolgado aqui, então eu sinto muito essa euforia do torcedor atleticano, não é pra menos, aí é um timaço, então vai ser muito difícil, cara. Eu assino empate agora tranquilamente, mas quem sabe, né? Corinthians também surpreende aí, né? Não dá pra tratar como se fosse um clube
tá morto nem nada, não. O Corinthians pode surpreender Claro. aí, é um time que tá numa reação e 2 camisas grandes aí, pesadas, né, Gui? Sem dúvida, um clube que impõe respeito até pela camisa. Quer arriscar um palpite, Vitor, pro jogo? Placarzinho? Aquele 1-1, aquele 1-1 tá bom demais. Beleza, Pra tá mim, 1-1, registrado. empatezinho. Tá registrado. Eu vou ser ousado, eu vou de 2-0, Galo. Tô torcendo pro Atlético ganhar mais um jogo sem tomar gol, porque a gente tá precisando tomar uma retomada de confiança aí, defensiva também, porque ofensivamente o time é muito bom. Vou deixar meu placar registrado aqui, esse 2-0. Vitor, obrigado demais, foi muito legal o bate-papo. Sempre à disposição aqui, você sabe, precisando de qualquer coisa lá na Arena, do Atlético, conte comigo. E a gente se barra lá na Arena amanhã, com certeza, troca uma ideia lá no estádio antes do jogo. Pô, vai ser uma honra aí. Brigadão pelo convite, muito fera mesmo esse papo. E sempre que você precisar também, só dá um alô. Um abraço pra audiência aí. Cara, toda a sorte do mundo nesse seu projeto aí, viu, Gui? Torço muito por você, cara. Você é bom demais. Tamo junto. Amém, irmão. Amém. Tamo junto. Bom trabalho. Aquele abraço. Até a próxima.